Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde, se você estiver assistindo a reprise. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. É até engraçado, né, falar que eu tô feliz, porque a gente vai falar de um assunto tão pesado, tão difícil. Todas vocês estão aqui justamente porque vocês se sentem, assim como o título desse webinário, por que você se sente um fracasso por não conseguir emagrecer? Esse é um assunto de muita dor, é um assunto muito difícil, ao mesmo tempo eu tô tão feliz. Mas, na verdade, eu tô feliz por a gente estar aqui falando sobre isso. Esse assunto é muito importante. Um monte de gente está sofrendo sozinha, se sentindo dessa forma, se sentindo um fracasso, achando que ela mesma é o problema. E a gente precisa falar sobre isso, precisa olhar para isso de uma forma diferente. Então, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Reconhecer que você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está aqui cuidando de você, olhando para a sua relação com a comida, para a sua relação com o seu corpo. E é o que eu sempre digo, nossa primeira relação, a mais íntima, é a relação que a gente tem com o nosso corpo. Se a gente não está bem aqui, nesse quadradinho aqui do meu corpo, é muito difícil estar bem nas outras áreas da nossa vida, com as outras pessoas, nas outras coisas que a gente faz, enfim. Então vamos lá, vamos falar sobre por que a gente se sente um fracasso por não conseguir emagrecer. Quero que você respira fundo, começa a prestar bem atenção no que você está sentindo, o que está acontecendo com você. O assunto é pesado, ele é difícil, provavelmente não. Pode ser que você sinta vontade de desligar, de não olhar para isso. E aí eu peço para você assistir até o final dessa aula, porque a gente vai se confrontar com coisas difíceis, mas eu tenho esse compromisso com você de mostrar coisas que você não está acostumado a ver. Eu descobri na minha trajetória pessoal, muitas das coisas que eu vou dividir aqui, eu divido com as minhas alunas, eu tenho mais de 1.500 alunas em todos os meus programas hoje, e agora você está podendo fazer parte desse movimento também, e ter acesso a esse conteúdo tão exclusivo, que tão poucas pessoas sabem. Então fica comigo até o final, vai valer a pena, vai ser muito bom. E assim, o que você vai aprender aqui? A gente vai falar do porquê você se sente um fracasso, como lidar com isso, o que fazer para mudar isso, e a gente precisa mudar isso o mais rápido possível, e principalmente como que essa mudança, deixar de se sentir um fracasso, vai impactar todas as áreas da sua vida, mais do que você pode imaginar. Você vai se surpreender com o olhar que a gente vai colocar aqui para essa questão de emagrecimento, de beleza, de saúde, que é um olhar diferente do que a gente está acostumado por aí. E aí eu quero te dar 3 razões para assistir esse webinar até o final. A primeira razão é que você vai mudar alguma coisa sobre a forma como você vê o seu corpo. Você vai colocar um novo olhar sobre a forma como você vê o seu corpo hoje, isso eu te garanto. Então, respira fundo, fica aí, vamos olhar para isso. Você vai aprender a se cobrar menos. Porque a gente é muito exigente com a gente mesma, é muito autocrítica, tá o tempo inteiro julgando, achando que podia fazer melhor, que não é bom o suficiente, que devia estar num lugar diferente do lugar que a gente está. Então, vamos olhar um pouquinho mais para isso também. E você vai parar de insistir em alguns erros. Tem alguns erros que você vem cometendo, e não é culpa sua, a gente está sendo induzido socialmente a cometer esses erros, que quanto antes você olhar para isso e parar de insistir nisso, eu tenho certeza que você vai ver, assim, imediatamente algumas mudanças na sua vida, tipo, imediatamente mesmo. Uma coisa muito importante, o primeiro passo para a gente mudar é saber que a gente está errando e saber onde a gente está errando. Então, se você está aqui, e esse foi um dos webinários em que eu mais tive pessoas inscritas, foi impressionante, assim. Teve 2 webinários na minha vida em que teve, assim, um número incrível de inscrições, 2 aulas como essa. Uma delas foi quando eu falei sobre a vontade de comer doce. Foi uma aula que teve muitas pessoas interessadas. E essa aula sobre como parar de se sentir um fracasso por não conseguir emagrecer. Foram 2 aulas, assim, que foi recorde de inscrição. E o que isso me diz? Me diz que existem muitas pessoas interessadas nisso, porque existem muitas pessoas se sentindo dessa forma, se sentindo um fracasso por não conseguir emagrecer. E você sabe que o nosso cérebro, ele não divide essa coisa de fracasso do tipo, ela é um fracasso no emagrecimento, mas ela é um sucesso na vida. É um sucesso como mãe, é um sucesso como mulher. Não!
Quando a gente fica se achando um fracasso, se falando e repetindo que a gente é um fracasso, parece que isso se estende, se expande para as outras áreas da nossa vida também. De repente, você tá lá, sendo super bem sucedida no seu trabalho, fazendo um monte de coisa legal, produzindo, criando, sendo uma puta profissional, uma grande mãe, uma grande mulher, uma grande esposa, uma grande filha. Você está sendo uma pessoa incrível, só que você não se vê como incrível. Você não se vê como a grande mulher que você é. Porque parece, como eu percebo para muitas pessoas, que existe assim: não interessa o quão boa eu sou em todas as áreas da minha vida, se eu não sou magra, não, tudo é invalidado. Nada de todas as grandes coisas que a gente faz, no estudo, no trabalho, na família, como eu falei, em todas as áreas, se você não emagreceu, pronto. É como se você precisasse de um carimbo. Você precisa de uma validação. E essa validação para ser um ser humano maravilhoso, uma mulher maravilhosa, uma pessoa que merece admiração, e nem só admiração, merece respeito, merece carinho, merece reconhecimento. Então, se você não é magra, então nada mais que você faz tem valor, nada mais que você faz é importante. Isso é muito sério. E eu não estou aqui expressando a minha opinião, porque eu não acho isso. Eu não acho que a gente precisa dessa validação, desse carimbo de aprovação da sociedade em relação ao nosso corpo para a gente ser pessoas incríveis. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que ser incrível e que isso não é medido pela nossa aparência. Isso é medido por quem a gente é, pelo ser humano que a gente é. E pelo ser humano que a gente está sendo na nossa vida. Porque não existe chegada, né? Não existe linha de chegada. A gente está aqui, não sei o que você pensa, mas eu penso que a nossa vida aqui na Terra é um workshop. É uma experiência, é uma escola. A gente está aqui para aprender, para evoluir, para errar, para fazer diferente. Mas, do que a gente está falando aqui hoje? Dos erros que a gente vem cometendo e vem insistindo nesse erro. Porque, assim, estou aqui para falar de Projeto Verão. Nós estamos numa época de verão, chegando no Natal, e as pessoas ficam enlouquecidas nessa época de Natal e de verão, porque tem que emagrecer, porque tem que ter um corpo diferente, e aí as pessoas usam muitas palavras assim: eu tô me matando para emagrecer, eu faço de tudo para ser magra, eu daria minha vida para ter um corpo diferente. E a pessoa fala: eu daria minha vida, eu tô me matando, eu daria de tudo, eu daria qualquer coisa. E ela tá de fato dando muita coisa para tentar ser magra. Ela tá forçando a barra, ela tá se tratando mal, ela tá se odiando, ela tá dormindo triste, ela tá descuidando da saúde, porque não existe nada de saudável. Você passar vários dias restringindo, proibindo, se controlando, não comendo e de repente comer uma quantidade assustadora de comida. Isso não é saudável. Então as pessoas estão de fato dando muito em troco de quê? Quando eu falo que a gente está falando aqui de Projeto Verão, especialmente por causa da época, eu sei que eu comecei lá no Projeto Verão 2000, 2001, 2002, 2003. Eu fui de projeto em verão até 2013, quando eu estava completamente esgotada. Eu não conseguia mais ficar sequer 48 horas em dieta, em restrição. E eu já tinha uma compulsão alimentar, eu já tinha um descontrole, e eu proibia, eu falava que eu ia ter força, que eu não ia mais comer, e de repente eu tava comendo e me sentia um fracasso, pior pessoa do mundo. E eu achava que eu tava sozinha, eu achava que só eu me sentia assim, e hoje eu sei que não. Tenho comunidades de alunas, de mulheres que dividem isso o tempo inteiro e que estão ali falando o quanto elas se sentem péssimas. Então, antes de qualquer coisa, antes dessa aula, eu quero te falar uma coisa para você não esquecer. O seu destino não é ser fracassada. Você não está aqui no mundo para se sentir um fracasso. Então, me promete que você não vai aceitar isso. Não aceita nem esse título da sociedade, se é que vem da sociedade, nem de você mesma. Não existe fracasso, porque o fracasso não é um ponto final. A gente fracassar é errar. É uma coisa que dá errado, mas você aprende e segue, e faz diferente, e tenta de novo. Então o fracasso não é aquela coisa: caiu, pronto, vou ficar aqui sentada para sempre. Imagina uma criança que está aprendendo a andar. Se ela cai, aí ela já fala: ah, andar não é para mim. E não é. Acho que não nasci para andar, não. Andar não é pra mim, definitivamente eu não sei andar, vou ficar aqui sentada mesmo. Não,
levanta, ela cai de novo, ela vai de novo, e ela vai aperfeiçoando e vai ficando melhor. A mesma coisa com a gente. Então, assim, estou me sentindo um fracasso. Por quê? Porque estou falhando. Por que estou falhando? Porque eu estou insistindo no mesmo método há anos e esse método não está me dando resultado. Ou tá. Por quê? Se você começou a fazer uma dieta e hoje você pesa mais do que lá quando você fez a primeira dieta, se você até consegue emagrecer, fica feliz da vida e oba, emagreci, mas depois recupera tudo, funcionou? Valeu a pena? Isso é isso que é? Então, o que eu percebo na maioria das pessoas é que é isso que está acontecendo. Elas vivem de dieta, elas estão sempre tentando a próxima, acreditando que agora vai, mas consegue por um tempo e depois descontrola, exagera, come demais, recupera tudo. Então, a gente precisa olhar para isso de uma forma mais séria. É igual se, por exemplo, existisse uma doença e a gente inventasse uma vacina para essa doença. Aí a vacina não funciona. A gente vai continuar tomando essa vacina? Essa é a pergunta. Claro que não. Existe uma doença, foi criada uma vacina, a vacina não funciona, o que a gente vai fazer? Descobrir uma nova vacina, descobrir a cura, descobrir um novo movimento. Então você está fazendo dieta, está prometendo se controlar, e aí não está funcionando, o que está acontecendo? Uma das minhas autoras preferidas, que é a Janine Roth, ela escreveu o livro Mulheres, Comida e Deus. Ela fala uma frase que é muito impactante, escuta só. E ouve bem com o seu coração, com tudo que tem em você. Ela fala, você não é um erro, você não é um problema a ser resolvido. Mas você só vai perceber isso quando você parar de bater a cabeça na parede da vergonha, da prisão e do medo de ser você mesma. De novo, você não é um erro, você não é um problema a ser resolvido, mas você só vai perceber isso quando parar de bater a cabeça na parede da prisão, do medo de ser você mesma, na parede da vergonha. Então, enquanto a gente está batendo a cabeça no mesmo lugar, a gente não vai ver o que a gente precisa ver. Enquanto a gente ficar insistindo no fracasso, a gente não vai ver o resto. E tem mais coisa para ver. A gente não pode limitar a nossa vida a pensar em comida da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. A pensar no nosso corpo da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. De todas as coisas ruins que acontecem no mundo, se eu fosse magra, isso não ia acontecer. Se o meu corpo for diferente, aí tudo vai ser perfeito. Será? De verdade. Você vê pessoas magras, saltitantes de feliz por aí? Eu sou magra, minha vida é maravilhosa. Existem pessoas magras felizes e não felizes, saudáveis e não saudáveis. Existem pessoas gordas, felizes e não felizes, saudáveis e não saudáveis. É o jogo da vida, é o jeito que a vida é. E aí, antes de qualquer coisa, eu já pedi para você não aceitar esse título de fracasso, de que você é um fracasso, porque você não é. E eu quero te dizer também que eu entendo a sua frustração. Eu entendo essa sensação de ser fracassada, de não conseguir. Eu entendo. A gente está falando a mesma língua aqui e as pessoas que estão assistindo essa aula todas entendem. Você não está sozinha. Tem milhares de mulheres que se sentem dessa forma também. Eu imagino que você está aqui é justamente porque você tem essa sensação de fracasso, então você não está sozinha. E o mais importante de tudo, eu vou repetir, você não é um fracasso, mesmo. Você não é. E até o final dessa aula você vai entender um pouco mais do que eu estou falando. Então, assim, o que você como é que você quer fazer com a sua vida daqui para frente? O que eu quero dizer? O que você vai escolher? Como você vai escolher viver este verão que está chegando, que está acontecendo, que vai acontecer? E não só o verão. Como você vai viver dezembro? Como você vai viver janeiro? Como você vai viver fevereiro? Como você vai viver o resto da sua vida? A gente já está falando aqui desde o começo dessa aula da sensação de frustração por não conseguir emagrecer e do método que a gente está usando. E se a gente está fracassando, muitas pessoas acham que elas estão fracassando por causa delas, porque elas são um problema, porque elas não têm força de vontade, porque elas não têm autocontrole. Mas assim, será? Mulheres que realizam, que criam, que trabalham, que fazem um monte de coisa, não têm força de vontade para fechar a boca? Será que é assim tão simples? Então existe um grupo de mulheres a essa altura que está procurando mais uma dieta para fazer.
Ela tá procurando mais uma dieta, daí ela vai se esforçar, ela vai fechar a boca, ela vai fazer um monte de loucura, chegar ali no Natal, no Réveillon, ou mais pra frente, ou no ano que vem, ou ali no Carnaval, e aí vai se descontrolar e vai recuperar tudo. Então, daqui 3 meses, essa pessoa vai ter passado muito tempo se restringindo, se controlando, ficando com medo de se descontrolar, deixando de fazer coisas, deixando de viver, mas ela tá tentando emagrecer. Talvez ela até emagreça, mas a gente sabe o que acontece. A gente sabe porque a gente sabe o que acontece com a gente tá vendo todo mundo. 97% das mulheres tem pelo menos um momento no dia em que ela fala, eu odeio meu corpo. Um momento no dia. E isso não é aleatório. Isso não é porque, olha só que dó dessas mulheres. Tem coisas acontecendo. Então, existe esse grupo de mulheres que está procurando mais uma resposta. E está insistindo em mais uma dieta, em mais um suco detox, em mais uma promessa, porque ela acha que aí vai. Só que ela vai emagrecer e logo em seguida ela vai se descontrolar, vai engordar tudo de novo, porque isso já aconteceu muitas vezes. Mas existe um outro grupo de mulheres que não quer mais continuar se sentindo um fracasso, que está cansada de insistir no mesmo erro, que está percebendo que, pera lá, isso não está funcionando, tem alguma coisa errada. Então, existe esse grupo de mulheres que está lá procurando mais uma dieta, e existe o grupo de mulheres que está despertando, que está abrindo os olhos assim e falando assim, caramba, eu não posso chegar no último dia da minha vida e pensar assim, a fulana foi a pessoa que emagreceu muitos quilos. Ou eu sou uma pessoa que emagreci os mesmos 10 quilos e recuperei os mesmos 10 quilos milhares de vezes. Mas milhares de vezes. Eu perdi a conta de quantas vezes engordei, emagreci, engordei. E eu não quero ser lembrada pelos quilos que eu perdi. Eu quero ser lembrada por mais. E aí, é por isso que a gente tá aqui. Porque se a gente vai começar mais um projeto verão, com mais uma promessa, com mais uma ideia de que agora vai ser diferente, ignorando todos os outros projetos verão, todas as outras vezes que a gente entrou em projeto verão, ou qualquer outra promessa para emagrecer. Tem muitas pessoas que me veem na internet e elas falam, Lígia, bonito aí o que você tá falando, só que eu quero emagrecer e eu vou fazer aqui essa dieta. Depois elas vêm e elas falam, eu fiz. Eu fiz isso, mas eu já engordei tudo. Então, a gente insiste no erro um pouco e depois a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada. E é esse o meu convite para você. Pra gente começar a olhar para o que está errado. Talvez você já saiba, e como eu falei no começo dessa aula, o nosso primeiro passo é perceber que tem alguma coisa errada e entender onde a gente está errando. E uma das coisas muito importantes para a gente também já começar falando é essa coisa de que a beleza de uma outra mulher não significa a ausência da nossa beleza. Acontece que a gente está vivendo num mundo em que o padrão de beleza é ser magra, é loira, do olho claro, branca, alta, perna fina. Mas qual porcentagem da população se encaixa nesse perfil? De verdade. É menos de 2%. Se menos de 2% se encaixa nesse perfil, o que farão as 98% de outras pessoas? Elas vão passar o resto da vida tentando ser loira, magra, do olho claro, branca. Sem contar que às vezes eu tenho alunas loiras, magras, de olho claro, brancas, que também não estão felizes com o corpo. Mas tudo bem, vamos deixar essas aqui e vamos tentar falar das 98% das pessoas que não se encaixam no padrão. Elas vão passar uma existência inteira tentando ser uma pessoa diferente? De verdade, é isso? A gente nasceu para ter essa vida? Eu tenho dificuldade em acreditar nisso. Mas o que eu percebo é que é isso que está acontecendo. A gente vê uma mudadinha no nariz aqui, um botox não sei onde, uma bochecha tirada não sei onde, uma gordura que põe, uma gordura que tira. E mesmo quando a gente chega lá naquele corpo que a gente quer, a gente continua insatisfeita. Tá todo mundo o tempo inteiro insatisfeita com o corpo. É normal uma roda de mulheres elas falarem do quanto elas precisam melhorar, do quanto elas precisam mudar, do quanto tem que ter uma outra coisa acontecendo. Mas elas continuam insistindo nas mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, sem buscar respostas diferentes. Mas antes de qualquer coisa, vamos lá para o tema dessa aula. Por que você se sente um fracasso por não emagrecer? Eu queria começar definindo o que é fracasso.
Porque fracasso, veja bem, vem do verbo fracassar, que tem a ver com a frustração por a gente não conseguir algo. A forma como a gente se sente, a frustração que a gente sente por ter um resultado diferente do esperado. Então a gente se sente mal porque esperava um resultado e teve outro. Em relação ao emagrecimento, eu me sinto frustrada porque eu esperava emagrecer, mas eu não consigo. Eu me sinto frustrada porque eu esperava ser magra, mas eu nunca sou. E aí a gente entra nesse ciclo do que falta na nossa vida, do que a gente não tem, de tudo que está errado, acreditando que se a gente fechar a boca, tudo vai mudar. Se a gente se controlar, a vida vai ser diferente. E aí a gente deposita todas as nossas esperanças em emagrecer. Porque se emagrecer, tudo muda, tudo melhora. E aí vira objetivo de vida. E aí o fracasso, da onde vem essa sensação de fracasso? Por não conseguir esse resultado final. O que a gente não está olhando é por que a gente não está conseguindo? Por que a gente está buscando tanto esse padrão de beleza? E por que a gente dá tanta importância para o emagrecimento? E é isso que eu estou falando, a gente dá tanta importância porque a gente foi levado a acreditar que quem é magro é feliz. Recebe a aprovação de todo mundo, quem é magro eu fico até assim, ó, a ideia é que quem emagrece é autoconfiante, consegue tudo o que quer, tem sucesso, tem admiração das pessoas, tem força de vontade. E quem não emagrece é fracassado, é preguiçoso, é gordo, é feio, é fracassado. Então, o que a gente quer, na verdade? A gente quer emagrecer, ok, mas o que mais que a gente quer além de emagrecer? O que mais que a gente busca além de ser magro? Ok, a aparência, mas também a aprovação, também o elogio, também o reconhecimento. Então, do que a gente está falando aqui? O porquê que a gente busca tanto esse objetivo e a gente dá tanto da nossa vida para isso, por que isso é tão importante? E na mesma medida que emagrecer é muito importante, não conseguir emagrecer também é muito importante. Porque a gente quer tanto emagrecer. E eu sempre falo isso, que emagrecer era a minha meta de vida. Era o maior objetivo. Eu vivia para querer emagrecer. Da hora que eu acordava até a hora que eu dormia. Era o dia inteiro o jogo da comida. Não vou comer. Posso comer? Não posso comer, não devo comer. Ai, mas eu mereço. Ah, mas foda-se. Ah, mas amanhã eu continuo. Mas eu queria emagrecer. Então era tão importante e cada vez que eu não conseguia, eu ia me sentindo cada vez mais um fracasso. Mas eu não parava para questionar o que eu estava fazendo de errado, por que eu comia emocionalmente, o quanto eu estava me cuidando, por que aquilo era tão importante. Não. Eu estava sempre só insistindo na questão, insistindo no problema e me prometendo de novo e de novo, de novo, que eu ia tentar. Sem, assim, falar, pera lá, o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso mudar aqui na minha vida? Por que eu estou insistindo no mesmo erro? E quando a gente sente a gente tá nesse mundo, olha só, o que eu tô falando pra você não aceitar o fracasso, entender que esse não é o seu destino, que é importante a gente questionar o que a gente tá fazendo, o que tá faltando, por que a gente não chegou lá, por que a gente se sente assim. E, mais do que tudo, eu quero que você entenda que eu não estou falando de mim. Eu Lígia, tô seguindo esse caminho de encontrar as minhas respostas, trazer mais propósito na minha vida. E eu quero saber o que você está buscando, que caminho você está seguindo, que caminho você está seguindo para mudar esse jogo. Você está insistindo nas mesmas ideias de fazer dieta, de fechar a boca, ou você está entendendo que a comida está aqui fora, mas quem escolhe comer é quem está aqui. Sou eu que escolho comer. É a minha urgência que faz com que eu busque a comida. Então, existe algo em mim que precisa ser trabalhado. A comida vai continuar existindo, vai ter Natal, vai ter muito Natal, vai ter janeiro, vai ter férias, vai ter Carnaval, vai ter Páscoa, vai ter vários feriados em 2018, principalmente feriados, todo mês vai ter feriado prolongado. Então, vai ter oportunidade pra gente sair, para comer, para viajar, para fazer um monte de coisa o resto da nossa vida. E comer é uma coisa que a gente vai fazer o resto da nossa vida.
Só que, de verdade, a gente vai continuar o resto da nossa vida fugindo de comida, vendo a comida como inimiga, chegando no domingo é dia de se despedir da comida. Então, não vou mais comer, né? Segunda-feira, fazendo dieta, para no final de semana poder comer de novo, para ter compulsão, e a gente fica nesse ciclo e odiando o corpo o tempo inteiro. Então, quando a gente tem essa noção, essa mentalidade de dietas, que é o que eu estou falando, e você se sente culpada, você se sente mal, assim, se sente culpa por comer, e você acredita que você precisa ser punida por isso. Quando você se sente envergonhada, essa vergonha do seu corpo, você acha que você tem que se esconder. Ficar cada vez escondida pela gordura, escondida em casa. Fica em casa, escondida, tentando dormir e comer pouco, para então você merecer emagrecer e sair para o mundo. Só que esse dia nunca chega. E a gente fica vivendo na culpa de comer, na vergonha do próprio corpo, sentindo que tem alguma coisa quebrada dentro da gente, que a gente precisa esconder de todo mundo, porque só eu sou uma fracassada terrível. Mas você entende que eu estou falando de mim, de todas as mulheres, talvez de você. Então existe um padrão aí, existe alguma coisa acontecendo, a gente precisa olhar para isso. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade olhar para isso. E aí vem essa coisa da culpa, do peso que a gente carrega, da vergonha, do fracasso, que a gente quer esconder de todo mundo. E esse peso, ele não pesa só assim emocionalmente, ele vai pesando no corpo mesmo. A gente se sente pouco amada. Isso é uma coisa muito forte, assim, porque quando a gente se sente... A gente está falando aqui sobre a sensação de fracasso. Essa sensação de fracasso vem por não conseguir o que a gente quer, que é o que a gente está falando. E a gente quer emagrecer para quê? Para receber amor, reconhecimento, admiração. Então a gente quer ser amada, a gente quer conexão, a gente quer estar bem, a gente quer transitar, a gente quer admiração, a gente quer respeito. Então o que eu quero de verdade é ser amada. Mas como eu me sinto nem um pouco amada, eu fico pensando, se eu for perfeita, se eu tiver o corpo perfeito, eu vou ser amada. Só que esse dia nunca chega. Esse dia nunca chega, e não é só para mim ou para você, esse dia não está chegando para muitas pessoas. E aí tem aquela sensação de eu sou errada, eu sou imperfeita, tem algum problema comigo, eu preciso mudar isso. E eu quero que a gente pare nesse momento aqui dessa conversa e você observa como você está se sentindo, o que está acontecendo no seu corpo. Essa conversa talvez seja assim... um pouco indigesta, difícil de olhar para isso, porque às vezes a gente tem dificuldade de olhar para o que é verdade, assim, a gente gosta, é mais facinho ficar assim, acreditando nessa promessa do emagrecimento, porque o legal da dieta é assim, ó, as primeiras dietas funcionam super bem, primeiras dietas, ó, funciona tranquilo, assim, você fecha a boca ali um pouco, corta um carboidratinho, e aí já tem muito resultado. Depois elas começam a ficar cada vez mais difíceis. Mas o legal mesmo de fazer dieta é que você começa assim, a primeira semana você acha que você está no controle da vida. Que agora está tudo sob controle, você vai fazer tudo direitinho e vem uma sensação de poder, assim, de agora eu vou controlar minha alimentação, vou mudar minha vida e vai ficar tudo bem. E aí a promessa de uma nova vida é muito boa. A promessa de que tudo vai mudar e o seu corpo vai mudar e tudo vai ser diferente, é incrível essa sensação. O problema é que ela não dura. É isso que dói. Essa sensação não dura. E é por isso que a gente se sente tanto um fracasso. Então eu te prometi no começo dessa aula te explicar por que você se sente um fracasso e é isso que eu estou fazendo. Eu sei que é difícil, mas a gente está validando a quem a gente é, assim... esperando uma validação externa de quem a gente é, esperando que alguém nos valorize por mudar a nossa aparência. E quando a gente faz isso, tem alguma coisa aqui dentro da gente que se rebela, que dói, que machuca, que não concorda. Porque a gente sabe que a gente quer ser vista, a gente quer ser amada, a gente quer ser olhada, quer ser reconhecida. E ao invés de conseguir isso, de ser amada, de ser reconhecida, de ser vista, de se conectar, a gente está esperando o emagrecimento para receber esse lugar, para encontrar esse nosso lugar no mundo. E enquanto a gente não encontra esse lugar no mundo, a gente fica andando por aí achando que a gente é só um corpo gordo. Então eu sou só um corpo, a única função do meu corpo é engordar e emagrecer.
e ele só serve para isso. E não é. Nosso corpo tá aqui, ó. Enquanto eu tô falando com você, ele tá fazendo digestão, tá fazendo circulação, tá cuidando de mim, tá gerando a minha saúde, tá me fazendo raciocinar, pensar, falar com você, sentir. Existe muita coisa acontecendo além de só um corpo gordo que engorda e emagrece. E quando a gente fica se sentindo um corpo gordo que engorda e emagrece apenas, a gente vira um robô mecânico que vai só reagindo no mundo, assim. Você vai só reagindo, sobrevivendo. Eu criei um programa chamado SOS Verão. É um manual de sobrevivência, mas o sobre, ele tá arriscado. É um manual de vivência. Porque a pergunta é, como é que a gente vai viver o verão? Como é que a gente vai viver as festas de final de ano? Como é que a gente vai viver a nossa vida? E todos os feriados. E a gente vai comer pro resto da vida. Todo dia, de manhã, tarde à noite, para sempre, a gente vai comer. E quanto tempo a gente vai aguentar viver nesse controle, e nessa controle e restrição, e nessa compulsão? E controla e proíbe, não pode, sente medo, sente vergonha. Ai, foda-se, eu vou comer. Quanto tempo? Odiando esse corpo. Sem habitar esse corpo. E quando eu falo em habitar, é sentir, é experimentar, é viver. Você está se permitindo viver ou você está se privando da vida? A gente acha que deixar de comer é só deixar de comer alguma coisa. Deixar de comer é uma forma de deixar de viver também, de deixar de sentir. Tem muita gente, e eu falo muito de autoaceitação, a pessoa já vem na hora com um monte de defesa, assim, do tipo, eu jamais vou me aceitar, eu não aceito esse corpo gordo. E aceitar não é se conformar. Não é falar, foda-se, eu vou ficar com esse corpo gordo aqui. Não é isso. Quando você não se aceita, você se rejeita. E quando você se rejeita, você não existe. Você se apaga, você anula. Uma coisa que você rejeita, que você não aceita, é uma coisa que não existe. Você está negativando, você está colocando no nada. E é muito grave quando uma mulher coloca o corpo dela no nada. Quando uma mulher valoriza a vida que existe dentro dela. Porque existe, a vida está acontecendo aqui. As pessoas acham que é só sobreviver e que é só comer. Não é. Existe mais coisa acontecendo. E eu tenho muito essa pergunta de enquanto uma mulher só pensa em comida e só pensa no corpo, da hora que ela acorda até a hora que ela dorme, porque ela se sente um outdoor ambulante, tá todo mundo olhando o quanto ela é gorda, ela tá sempre preocupada com os outros. Quem tá vivendo a vida dela? Quem tá vivendo a minha vida enquanto eu só tô pensando na comida e no corpo e no quanto eu vou engordar ou emagrecer? Cadê as outras coisas? Meu convite é que esse verão seja diferente. Que você chega de projeto verão em projeto verão e ficar investindo toda a sua energia, toda a sua fé, toda a sua esperança, todo o seu dinheiro, todo o seu tempo, igual assim, eu ia usar um exemplo aqui, ia falar igual uma religião, mas não é um bom exemplo, mas você fica assim, devota da dieta, sabe? Assim, eu preciso, é isso, é sempre aquele pensamento principal. A gente fala que antigamente as nossas mães, elas sentiam culpa por falar de sexo ou por desejar sexo. Hoje em dia, um grande pecado é você desejar comida. E apetite é uma coisa que nasce com a gente. Todo mundo tem apetite, todo mundo. E tentar controlar, fechar a boca é tão absurdo quanto você tentar não fazer xixi. Ah, não, eu vou fazer xixi só de 3 em 3 horas. Aí você tá morrendo de vontade de fazer xixi, mas você não vai no banheiro, porque você só pode ir de 3 em 3 horas. Ou mais, você não pode dormir, tá? Daqui pra frente, não pode mais dormir. Você vai dormir 3 horas por noite apenas. Ok, talvez uma semana, um mês, você consiga não dormir. Mas até quando você vai seguir não dormindo? Se privando de sono? O quanto isso vai impactar o seu organismo? O quanto que isso é saudável, de verdade? Ficar restringindo e a gente consegue por um tempo, mas depois se descontrola, é isso? Então, o que é esse nosso verão? O que é a proposta do SOS Verão? É você olhar de novo para o seu corpo. E aqui aí vem essa pergunta assim, mas a gente está falando de beleza, de saúde, de emagrecimento? Olha, eu não sei você, mas o que eu tô falando de você, da sua vida.
o quanto a sua vida se resume ao corpo, à alimentação e a sua preocupação de se sentir inadequada. E o que isso está acontecendo? Porque eu tenho mais de 1.500 alunas em todos os meus programas, eu sou formada no Instituto de Psicologia da Alimentação, me dedico a entender a alimentação, o porquê que as pessoas comem quando elas sabem que não deveriam, é isso que eu faço todos os dias da minha vida. Encontrei muitas respostas. E agora, nesse período de verão, tá na hora da gente olhar para isso e fazer diferente. Porque esse é um caminho que ninguém vai percorrer para nós. Só eu posso curar a minha relação com a comida. Não dá pra gente falar, mãe, vem aqui, me salva. Fulana, vem aqui. Não é outra pessoa. Sou eu que vou percorrer esse caminho e mudar a minha relação com a comida. Então, voltando para a pergunta do começo. Por que a gente se sente um fracasso por não conseguir emagrecer? Primeiro, que a gente fica idealizando um corpo e querendo ter um corpo totalmente diferente do corpo que a gente tem. A gente fica o tempo inteiro se comparando com a outra pessoa, aquela que conseguiu, aquela que você está mais magra que a outra, então você está ganhando, se comparando com todo mundo. E aí, o difícil é que a gente geralmente se compara com o corpo que a gente não tem, o corpo que a gente queria ter, e aquilo reforça de novo essa sensação de fracasso. E aí vem aquele monte de pensamento de eu não consigo, para mim é mais difícil, eu não tenho força de vontade, eu sou terrível. Isso vai matando a gente aos pouquinhos. Vai desligando a nossa luz. A gente vai ficando apagada, triste, desanimada, as coisas vão ficando difíceis. E o quanto isso custa pra gente? Quanto custa não viver a nossa vida? Então, a gente vive essa idealização do corpo, se comparando com todo mundo o tempo inteiro, totalmente desconectado do nosso próprio corpo, quer dizer, a gente não habita o nosso corpo e acha que a resposta para essa ansiedade, porque quando você não está no seu corpo, você fica solto por aí. Acha que a resposta para isso é começar uma dieta, controlar, mas daí não consegue controlar. Fica com ódio, se sente mal por você mesma e aí você volta a maltratar o seu corpo, se punir e fica a hora comendo só frango, batata doce, salada e hora se empanturrando com um monte de comida que chega a passar mal, assim, né? E acha que se sofrer muito, se fizer muita restrição e se proibir muito, vai merecer emagrecer. Eu acabei de descrever para você o ciclo do fracasso no emagrecimento, o ciclo da sensação de fracasso. Por que eu não consigo emagrecer? Por que eu me sinto um fracasso? Porque eu fico idealizando o meu corpo, eu fico me comparando com outras pessoas, eu fico julgando todo mundo, eu me sinto totalmente desconectada do meu próprio corpo. Eu acho que a solução para essa desconexão é uma nova dieta e que aí eu tenho que me punir, e eu tenho que me privar, e eu tenho que comer menos. Eu me sinto tanta culpa cada vez que eu como alguma coisa errada, que aí eu como ainda mais para lidar com a ansiedade, prometendo que amanhã eu vou fazer diferente. Prometendo que semana que vem eu vou cortar isso, vou cortar aquilo, nunca mais vou comer aquilo outro. E chegando o verão, as coisas vão ficando assim cada vez mais terríveis, né? Porque agora que chegou o verão, a pressão para ter um corpo diferente, a gente começa a negar mais ainda o nosso corpo, mais do que tudo. E essa negação do nosso corpo faz a gente buscar um outro corpo e o que isso acontece? O que isso significa de verdade na sua vida? Como vai ser o seu verão? Como vai ser seu janeiro, seu fevereiro? É você que vai escolher isso. Se você vai continuar no grupo de pessoas que está procurando uma resposta rápida, que vai aí emagrecer um monte, depois engordar de novo e vai seguir nesse caminho até não sei quando, ficando cada vez mais triste, se sentindo cada vez mais fracassada, ou você vai procurar um novo caminho, com novas respostas. E foi por isso que nasceu o SOS Verão. Esse é um tipo de SOS porque tá te chamando a atenção, tá te chamando, tá te convidando para você fazer alguma coisa diferente, para você mudar. É um SOS, ele é urgente, ele vai olhar para as nossas questões de hoje, porque a gente está vivendo hoje. A pressão de ter um corpo ideal para poder ir para a praia. O quanto não está funcionando o que a gente está fazendo e como lidar com tudo isso. Então eu vou compartilhar minha tela aqui para te mostrar algumas coisas sobre o Projeto Verão, esse nosso Projeto Verão, não um Projeto Verão qualquer, e como vai ser para você se você escolher embarcar nesse Projeto Verão que eu estou te propondo.
Então, para quem que é o SOS Verão? O SOS Verão é para quem está cansada de se sentir um fracasso e quem está pronta para ter não só um verão memorável, mas uma vida memorável. A gente vai trabalhar num conteúdo muito prático, quer dizer, não é uma coisa super profunda e trabalhosa, porque a gente está num período dinâmico, a gente precisa de uma coisa para colocar em prática agora, hoje, imediatamente. Ele vai estar dividido em 4 módulos. O primeiro módulo chama Meu Lugar no Mundo, e a gente vai trabalhar o nosso corpo. A gente fala muito em amor próprio, como se amor próprio fosse um beijinho no ombro, eu me amo, eu sou linda, ficar olhando no espelho suspirando. Isso não é verdade. Amar é cuidar, é proteger, é respeitar, é conhecer. Então é essa a proposta do nosso primeiro módulo. Na gordura e na magreza, o segundo módulo, e nesse módulo a gente vai trabalhar os pensamentos que nos fazem comer, que faz a gente entrar esse redemoinho de autocrítica, de tudo tá errado, de eu não faço nada certo, eu mereço ser gorda, um monte de pensamento tóxico. A gente vai trabalhar essas crenças tóxicas. Terceiro módulo, Meu Corpo é Meu Templo. A gente vai falar sobre as comidas proibidas e como a gente fica entre o desejo do que a gente não pode comer e comendo o que a gente, entre aspas, pode, se sentindo mal. E Feliz Corpo Novo é o último módulo. E aí no programa, então, você vai ter acesso a um passo a passo para habitar o seu corpo. A gente vai trabalhar cada um dos 17 pensamentos sabotadores que te mantém nesse ciclo de fracasso. E enquanto você não trabalhar esses pensamentos sabotadores, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Então, a gente vai trabalhar nessa raiz desse problema. Como cuidar do seu corpo porque você quer, não porque você é obrigada. Isso é muito forte. Não porque você tem que se preocupar. O que fazer, e aí a gente vai ter uma aula só para isso, para quando você está, entre aspas, se sentindo gorda. Gorda não é um sentimento, mas muitas pessoas descrevem dessa forma. Então, o que é o se sentir gorda e como lidar com isso? Por que você se compara tanto e como parar de se comparar tanto com outras mulheres? O que fazer depois de um exagero, de uma compulsão alimentar? Como comer sem culpa e com moderação, sem sofrimento, sem controle, sem proibição? Como comer, entre aspas, as comidas proibidas sem ficar, hoje é a última vez? Ou morrendo de medo de se descontrolar? Como lidar com o julgamento das outras pessoas sobre o seu corpo e alimentação? E como se sentir bem no seu próprio corpo, independente do peso. Então, vão ser 4 módulos, mais 4 bônus, tudo isso testado, outras pessoas já passaram por essa experiência. Além disso, a gente vai falar sobre como se preparar para as festas de final de ano, como estar bem nas festas de final de ano, independente do seu peso, empoderada, segura, porque a gente está sempre assim, com medo de se descontrolar, com medo do que os outros vão pensar, se achando gorda, e aí esse turbilhão tá aqui dentro e a gente tá fazendo o que para mudar isso? Vai ter uma comunidade secreta de alunas, outras mulheres que estão na mesma vibe que você, e o mais legal, lives quinzenais de perguntas e respostas até o final do verão. Então, assim, todas as perguntas de vocês, uma vez a cada 15 dias, eu vou entrar numa live, vou responder tudo até acabar todas as dúvidas, e a gente vai falar dessa jornada, de como lidar, como viver o verão de uma forma inesquecível, vivendo, diferente de todos os outros verões da sua vida. E aí você pode estar se perguntando quanto que vai ser esse investimento, quanto que você precisa investir para ter acesso a tudo isso. E assim, a última turma que eu tive do SOS Verão custou R$ 997, ou você podia pagar em 12 vezes de 97. Esse foi o preço da última turma do SOS Verão, que foi uma experiência incrível que eu já tive, mas essa turma de agora, que está aberta as inscrições hoje, você pode comprar por R$ 497, ou 12 vezes de R$ 49,70. 12 vezes de R$ 49,70, quer dizer, R$ 49,00 é menos do que uma pizza, e esse é o valor que você vai investir em você. E o SOS Verão, ele vai ser um marco na sua vida, isso eu tenho certeza. A Carol, que fez das versões do programa, ela falou: eu não sei como expressar a minha gratidão. Eu entrei sabendo que era muito legal, porque eu já acompanhava o trabalho da Lígia, mas eu não achei que seria uma transformação tão profunda. É como se eu buscasse algo a vida inteira. Eu sabia que eu buscava, mas eu não achava, e o programa vale muito mais do que eu paguei por ele. Essa é uma coisa que eu
estou acostumada a ouvir sobre o meu trabalho, que o que as alunas descobrem lá dentro é muito mais do que elas imaginavam. A Manu escreveu que eu sou foda, que ela pensa da sorte que teve de me encontrar, que a vida dela nunca mais foi a mesma, e cada dia ela gosta mais disso. Obrigada por tudo. A Lari comentou que ela estava com saudade da nossa turma, que foi tão especial e que deu uma chave de uma porta que dá para um caminho muito mais feliz. Então, esses são só alguns dos depoimentos de algumas das minhas alunas. E, por fim, eu quero te falar da garantia de 7 dias. A garantia de 7 dias é o seguinte: você pode fazer a sua inscrição, entrar para o programa SOS Verão, assistir as primeiras aulas, entrar na comunidade de alunas, e se de repente você falar assim para mim, Lígia, não curti, não é o que eu quero, não foi tão legal quanto eu imaginava, tá tudo bem, eu vou devolver o seu dinheiro, é só apertar um botãozinho, vai rolar lá o reembolso, sem pegadinhas, sem desconto, sem juros, sem nada. Você vai fazer o pagamento, vai ter a oportunidade de experimentar por 7 dias, e não gostou, tá tudo bem. Eu não acredito que esse método é para todo mundo, eu não acredito que você tem que gostar dele. O que eu acredito é que não dá pra gente insistir no mesmo erro. E o que eu te prometo também é que o que você vai descobrir lá pode revolucionar a sua vida. Eu tenho certeza que depois de você assistir as primeiras aulas, você não vai olhar para o seu corpo da mesma forma. Na primeira semana, você já vai ter acesso a uma meditação. Depois que você fizer essa meditação de reconexão com o seu corpo, você vai terminar e você vai fazer assim: onde eu estive a minha vida inteira? Como que eu nunca percebi isso? Como que eu nunca olhei para o meu corpo dessa forma? Porque, igual eu falei, a gente está tão acostumado a se anular, a se odiar, a achar que tem alguma coisa de errada. E isso a gente carrega o dia inteiro da nossa vida, o tempo inteiro, para onde a gente vai. Infelizmente, na verdade, felizmente, mas é que muitas pessoas elas ficam querendo assim desplugar o corpo, tipo, eu vou deixar esse corpo em casa, eu não gosto, não quero, como se pudesse desligar. E assim, ninguém consegue desligar desse corpo. A gente até quer, assim, muitas pessoas querem. Vou falar uma coisa bem difícil, tá? Bem difícil mesmo. Quando a gente tem uma compulsão alimentar, não são todas as vezes, mas é uma forma de... A compulsão alimentar é uma forma da gente parar de sentir, da gente anestesiar. A gente só consegue sentir o peso no estômago. Você para de sentir qualquer uma das coisas que você está sentindo. Então, a compulsão alimentar é uma forma de desligar uma chave, de se desconectar do momento presente, de se desconectar do nosso corpo. E as pessoas podem até ficar achando assim, mas a compulsão é sem vergonhice, é preguiça, sei lá que outras bobeiras as pessoas falam. Mas é sério, a nossa relação com o nosso corpo é séria, ela é grave, ela é urgente, ela é complexa. Não é só fecha a boca e se exercita mais. Se fosse, já tinha resolvido. Mas mais de 90% das pessoas estão brigando com o próprio corpo das mulheres. Então tem alguma coisa errada. E a gente precisa olhar para isso. Não dá para desligar o corpo, não dá para deixar o corpo em casa. A gente leva o corpo. Como eu falei no começo dessa aula, esse quadradinho aqui, que é o lugar onde eu vivo, que é o meu mundo, que é o meu lugar na Terra. O meu corpo é a minha casa. Tá bom, eu tenho uma casa física, eu tenho um trabalho, eu tenho outras coisas. Mas a minha primeira casa é o meu corpo. É onde eu estou. E a sua casa também. Por mais que você fale, eu não aceito, eu não gosto, ok. Eu não tô pedindo para você ficar com este corpo para sempre. Só que enquanto você não olhar para o corpo que você tem, vai ser muito difícil você mudar de forma definitiva. E se você talvez escolher não me ouvir, tá tudo bem. E seguir um caminho em que você vai fazer muito esforço e vai emagrecer e depois você vai recuperar tudo. E você vai ter força para continuar insistindo nisso por quanto tempo? Eu tenho alunas eu vou lembrar de uma delas, a Dalva. Ela tem mais de 50 anos, ela fez dieta desde os 15. A Marlene tem 60 e fez 40 anos de dietas. Eu fiz 17 anos de dietas. Eu conheço mulheres que nem sabem o que é não viver de dieta. E isso não quer dizer que elas estão magras. A gente acha que se a gente não tiver o tempo inteiro obcecada por comida e pelo corpo, vai explodir de engordar. Mas vem cá, se ficar obcecada por comida e pelo corpo fizesse a gente emagrecer, a gente devia estar magra.
Então, se a obsessão não está funcionando, que tal a gente experimentar outras coisas? Que tal a gente entender por que a gente quer tanto emagrecer e o que está acontecendo enquanto a gente quer emagrecer? Quem está responsável pela sua vida enquanto você só pensa em comida e em corpo? E, de novo, em momento nenhum a gente está falando de negligenciar a saúde, de forma nenhuma. Impossível eu falar isso na internet. Impossível. Eu só estou falando que a obsessão não está funcionando. E se você se permitir experimentar outros lados, e é isso que eu faço há mais de 3 anos na internet, com mais de 1.500 alunas, e muito mais pessoas na fanpage, pessoas que não compraram os meus programas, já me mandaram e-mails me agradecendo, vendo a vida mudar, porque a gente fica tanto olhando só para isso, que quando você para, é até assustador quanto de coisa diferente você consegue ver. O SOS Verão é um programa prático. Ele vai falar dos nossos problemas de agora. Como lidar com a sensação de se sentir com esse sentimento de eu estou me sentindo gorda. Como lidar, o que fazer no dia seguinte depois de uma compulsão alimentar. Porque muitas pessoas, elas têm a compulsão alimentar em um dia, fica se odiando e aí ela come mais de novo porque ela tá se sentindo péssima, porque ela é uma péssima pessoa e isso é uma ideia, tá? Não é minha opinião. Ela se sente um lixo por ter comido tanto, fica com raiva de si mesma e come para se punir. Ou sente um lixo por tanto que comeu, fica se sentindo mal e para se sentir bem, come também. E isso não passa. E isso não acontece do nada. Não é uma coisa assim, eu não tenho nada para fazer, então eu vou ter uma compulsão. Não, existem coisas por trás. O corpo está comunicando alguma coisa, as emoções estão comunicando alguma coisa. A gente não vai trabalhar de forma aprofundada nas emoções, até porque, como eu estou falando, esse é um programa prático. Para agora, o verão chegou, o Natal está aí, o Carnaval está aí. Como é que eu vou viver essa estação? Eu vou viver me odiando e me escondendo e sentindo mal? Ou eu vou voltar e ver que tem uma vida e um mundo acontecendo? Se eu tô me escondendo em casa, fechando a minha boca, ou se eu vou me abrir para a vida, o que é que muda? Porque claramente se esconder e fechar a boca não está trazendo os resultados. Então, o que mais que a gente pode ter nessa vida? Mais uma vez, para você se inscrever no programa SOS Verão, tem algum botão aqui, não sei exatamente onde vai estar o botão, aqui ou em cima ou do lado, SOS Verão, é um chamado, é um manual de vivência para você viver o verão da melhor forma possível, do seu jeito. Então você vai encontrar técnicas, exercícios, meditações, PDFs, aulinhas como essa, aulas como essa, e uma comunidade maravilhosa de mulheres que estão se sentindo exatamente como você. Você vai ver que o que você ouve lá, você não ouve em lugar nenhum do mundo. E a cada 15 dias você vai ter acesso a mim, quer dizer, você vai deixar as suas perguntas, eu vou responder as perguntas. Não é um coaching individual, eu vou responder a pergunta da galera lá no grupo, mas eu não vou sair enquanto não responder todas as perguntas. A cada 15 dias eu vou estar por lá, vou acompanhar também a comunidade, o pessoal, a minha equipe de suporte também vai estar por lá. E a gente vai estar junto durante o verão inteiro. A cada 15 dias, no verão inteiro, a gente vai ter lives até acabar o verão. Então vai vir Natal, vai vir Réveillon, vai vir janeiro, toda essa pressão para emagrecer, para começar um projeto para ontem. Depois vem Carnaval, vai vir Páscoa em seguida e a gente vai estar junto. É incrível a sensação de ter outras mulheres caminhando com a gente, uma jornada que faz sentido pra gente. Uma coisa eu quero te lembrar. Você vai fechar essa aula, essa live, e talvez você vai ver uma promessa de emagrecimento rápido e definitivo. Eu quero te dizer, lembra de mim, tá? Não existe emagrecimento rápido e definitivo. Existe emagrecimento rápido, que você recupera rápido, quer dizer que você perde rápido e recupera o peso rápido, e existe emagrecimento definitivo, que infelizmente ele não é rápido. Eu sei que você tem muita pressa para emagrecer, eu sei mesmo. Todo mundo que chega até mim tem muita pressa para emagrecer. Mas a mesma pressa que elas emagrecem, elas recuperam. Elas emagrecem, elas recuperam. Chega uma hora que a gente tem que parar de bater a cabeça na parede da vergonha, da culpa, do medo e começar a entender que essa é uma corrida de longa distância para se reencontrar, para encontrar com a gente mesma. Eu entendo que esse programa não é para todo mundo.
precisa de coragem para a gente buscar esse retorno para casa. Mas eu acredito que se você ficou até aqui, você está muito pronta. Clica no botão aqui embaixo, aproveita todos esses bônus. Você vai entender como lidar com a sensação de estar se sentindo gorda, com o que fazer depois de uma compulsão alimentar, como lidar com as festas de final de ano, com os feriados. E você vai ter acesso a todos esses bônus por apenas R$ 497. Como eu te falei, a última turma foi R$ 997. Você vai comprar por muito menos, R$ 497. E eu não sei por quanto tempo essa oferta vai estar disponível. Eu não sei por quanto tempo vai ser esse valor. Eu não estou dizendo que você não vai poder comprar o programa. Você pode chegar aqui semana que vem e o programa vai estar disponível, você vai poder comprar ele. O que eu estou dizendo é que você talvez não consiga comprar com esses bônus, com essas condições e por esse preço. Então aproveita, dá esse passo. Você precisa dar esse primeiro passo para poder começar a ver novas coisas na sua vida. Por um momento você vai tirar essa obsessão pelo corpo assim da sua frente, você vai descobrir novas coisas. E eu te prometo que de cara limpa na internet que vai ser surpreendente. Que o que você vai ouvir lá dentro do SOS Verão não é o que você está acostumado. Então corre, clica aqui embaixo, ou aqui do lado, ou aqui, vai ter um botão, se inscreve. Assim que você fizer o seu pagamento, você vai receber por e-mail o seu login e a sua senha. E aí, a gente vai estar junto num verão memorável. É isso, foi muito bom estar aqui com você. Eu tô aqui pensando se eu deixo meu número de WhatsApp aqui, caso você tiver alguma dúvida. Acho que eu vou fazer isso também. Como a página não tá pronta agora enquanto eu gravo esse vídeo, eu tô aqui pensando, eu vou deixar o botão para você se inscrever e se você tiver alguma dúvida, me escreve. Não fica com isso na cabeça. E é isso. Foi muito bom estar aqui com você. Obrigada por assistir até o final. Eu te vejo do lado de cá. Um beijo. Tchau, tchau.